Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje é apenas 11 dias das nossas eleições e está chegando a hora dessa gente que fez tanto mal ao Brasil, tanto mal às pessoas de carne e osso, prestar contas à sociedade brasileira. Depois nós teremos movimentos no campo da lei, no campo do judiciário, no campo da justiça, que vai alcançar muitos desses malfeitores que prejudicaram tanto o nosso país e ajudaram a matar pessoas que estavam do nosso lado, pessoas que estavam na nossa família, estavam no nosso círculo de amizade. Não dá para a gente esquecer esse tipo de situação. E é bom sempre a gente lembrar que nós somos sobreviventes, nós escapamos disso. Então nós temos uma obrigação adicional de provocar as pessoas, de chacoalhá-las, para que elas acordem, muitas delas, desse sono profundo que veio carregado de mentiras, de medos, de pânicos, de gente que fez um engodo muito grande, que acabou envenenando uma parcela da sociedade e que tem essa parcela da sociedade ainda acreditando em muitas dessas situações. Pois bem, o nosso papel aqui é jogar luzes sobre essas questões. E se chegar esse nosso vídeo de hoje, nesse nosso encontro, algum bolsonarista, de fato ele vai ter muita dificuldade de dar explicações para algumas coisas que eu vou apresentar aqui, que são fatos concretos. E espero até que nos debates eleitorais que ainda vão acontecer, que essas situações sejam colocadas, porque o maior inimigo do governo Bolsonaro é o Bolsonaro. O maior inimigo do Brasil é o Bolsonaro. O maior inimigo de Bolsonaro é ele mesmo, porque é uma pessoa que não concatena absolutamente nada, não tem senso de responsabilidade. É o líder de um país considerado o mais medíocre de todos os tempos. Mas ele não chegou a essa condição por acaso, não. Ele foi alçado por muitas forças econômicas, forças poderosíssimas, que ainda dão algum tipo de apoio a Bolsonaro. Mas ele não tem mais aonde se agarrar. Nem as pessoas que estão ao seu redor, que ficam ali alimentando uma série de fantasias, vão ter o poder de reverter essa tendência de jogar o presidente da República com essa gente que está ao seu redor para a lata do lixo. Pois bem, mas o que de objetivo está acontecendo no Brasil? Bom, eu vou conversar com vocês a partir de agora. Antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, seja bem-vindo, se inscreva, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários, enfim. Participe aqui dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 e 5 e meia para bater um papo ao vivo com vocês. E vamos embora, tá bom, gente? Olha só, para começar o nosso papo aqui, a gente sempre tem que lembrar onde nós estamos, né? Hoje temos dados aqui absolutamente surpreendentes e absolutamente chocantes. Bem, e aí vamos lembrar aqui da figura que está por trás dos bastidores. É uma das causas do Bolsonaro não ter sofrido impeachment, o senhor Paulo Guedes. Esse milionário que enriqueceu com dinheiro público aqui no nosso país e que tem dinheiro em paraíso fiscal e que ajuda cada vez mais com que haja uma concentração absolutamente injusta aqui no nosso país, concentração de renda, enfim. E essa pessoa ainda está nos bastidores tentando ali as últimas cartadas para fechar os últimos negócios enquanto Bolsonaro não é arremessado para a lata do lixo. A gente vê aqui a notícia. Guedes questiona relatório e diz que é mentira que 33 milhões de brasileiros passam fome. Com base em que o Paulo Guedes está fazendo um questionamento a vários pesquisadores que se debruçam sobre esse tema? O mesmo Paulo Guedes, vamos nos lembrar, né? Ele, um tempo atrás, ele não sabia que no Brasil existiam muitas pessoas que não estavam contabilizadas, né, no orçamento, na realidade, mas não eram pessoas que estavam morando em palafitas, pessoas que estavam na selva, não. O Paulo Guedes considerava pessoas invisíveis aquelas pessoas que nós conhecemos, que estão na nossa realidade. Vamos conferir aqui se uma pessoa que diz que não tem fome no Brasil e que disse também que havia invisíveis, se dá para a gente acreditar na fala dele. Vamos lá. Precisamos ajudar os invisíveis. Quando começou esse auxílio emergencial, o foco era exatamente os invisíveis, os que nunca foram alcançados, os que nunca pediram nada ao governo. É o taxista, é o ambulante, é a faxineira, eles nunca precisaram de governo, eles são informais, são invisíveis para a máquina do Estado. E num momento como esse, que a tragédia se abate sobre eles perdem a capacidade econômica de sustentação, de autossustentação. Então, se o Paulo Guedes, ele achava que essas pessoas que estão na informalidade eram invisíveis, como é que ele pode dizer que não tem fome no nosso país? Onde é que ele anda com a cabeça? Ele disse outro dia que vai ao supermercado e é aplaudido, né? Não existe nem câmeras de circuito interno que registrem esse tipo de acontecimento. Será que alguém foi elogiar Paulo Guedes, foi orar Paulo Guedes? Enfim.
Aliás, é um personagem que eu sempre tenho ressaltado, né? Que ele ilustra bem esse gangsterismo do governo Bolsonaro. Por um lado, grupos poderosos econômicos que misturam religião com partidos políticos, com dinheiro e que dão sustentação ao Bolsonaro. E, por outro lado, figuras como Paulo Guedes, que se nutrem, né, desse tipo de biombo, esse tipo de manipulação de uma parcela do eleitorado brasileiro. A realidade no país de Paulo Guedes é essa aqui. O número de milionários no Brasil cresceu em 59 mil em 2001, mostra relatório. Como é que pode uma sociedade que está com uma inflação alta, com a perda de poder aquisitivo do trabalhador, sem reajuste do salário mínimo, uma explosão de trabalho informal, que haja no mesmo país 59 mil novos milionários? Aliás, eu separei até uma matéria aqui, que está hoje no caderno de economia do Valor Econômico, que tem esse tipo de notícia aqui. Vamos ver se dá para colocar aqui para vocês. Matéria é: número de milionários deve dobrar no Brasil. Até 2026, total de pessoas com mais de $1 milhão deve saltar de 266 mil para 572 mil. Isso é derivado do quê? De uma política de justiça social que esse governo plantou? Obviamente que não. É como eu tenho dito para vocês, o governo Bolsonaro, ele está a serviço do grande capital nacional e internacional. O povo brasileiro é que se lasque. E hoje tem uma matéria muito ilustrativa, aliás, no editorial do Valor Econômico, né, gente? Isso não é muito lido, né? Só as pessoas que se interessam mais pelas pautas de economia política, e que assinam o Valor Econômico, é que se ocupam de algumas matérias. O título do editorial é: Orçamento é propaganda eleitoral contra Bolsonaro. Aquilo que eu falei no começo, né? Quem mais atua contra o Bolsonaro é Bolsonaro. E eles fazem uma crítica aqui com dados absolutamente espantosos, né? Assustadores. Diz o editorial: garantidas as verbas para as emendas, o resto é um espetáculo de cortes e má alocação. Os recursos para a educação encolheram 11%. Os da saúde, 7,5%. Isso num país que está precisando cada vez mais investir em educação, em saúde, com o déficit social que nós temos. E aí vai mais. Transportes, menos 17,5%. Ciência e tecnologia, menos 24,3%. Assistência social, menos 64,1%. Segurança pública, menos 34,7%. Aí continua. Não é à toa que o governo se alvoroce toda vez que algum curioso vai olhar o orçamento. O dinheiro para a distribuição de remédios da farmácia popular encolheu 55%. O da Casa Verde Amarela, menos 95%. O Programa Nacional de Alimentação Escolar para os mesmos recursos está com os mesmos recursos desde 2017. Como a inflação está muito alta desde então, o valor de prejuízo aí, ou de menos recursos, é espantoso. Os programas para a saúde indígena foram cortados em 59%. Há menos verbas para recursos hídricos, mobilidade urbana e saneamento básico. Na agricultura foram reduzidas as despesas em extensão rural e as do INCRA, responsável por distribuição de terras e assentamentos. Ações de apoio ao desenvolvimento da educação básica terão corte de 635 milhões e a produção e distribuição de livros e materiais didáticos, uma redução de 234 milhões. Como o orçamento segue as prioridades do governo, serão alocados, porém, 52 bilhões para desoneração de impostos. E aí por aí vai, para diminuir o preço de gasolina, para empulhar, né, para comprar o eleitor a véspera eleitoral. E a gente vai ver notícias como essa aqui. Petrobras dá guinada e acelera cortes nos preços da gasolina e a diesel. Gente, não tem mais que esse governo fazer. Acabou. Não tem mais mágica. E confrontado com os dados, o discurso do Bolsonaro, ele desce pelo ralo. Mostra esse trecho do nosso vídeo. Aliás, eu acho que vou fazer um cortezinho para colocar no TikTok e distribuir, para colocar esses dados. Um governo que fica se apresentando. Ontem eu vi a propaganda eleitoral, o Bolsonaro parecia um frade dominicano, falando de crianças, falando de educação, pura vigarice de marqueteiro. Ele que trocou 5 ministros da educação, um dos ministros da educação, ex-ministro de educação de Bolsonaro, diz que o que ele faz, o bolsonarismo, eles são lepra, uma doença extremamente danosa aqui no nosso país. Então como é que ele enche a boca para ficar falando criança, colocando criança em horário eleitoral? Pois bem,
Todas as estratégias estão descendo a ladeira, gente. Aquilo que nós comentamos aqui no nosso portal, a ida dele lá na ONU foi uma peça publicitária que realmente não redunda em absolutamente nada. Não tem uma pessoa que tenha visto lá o Bolsonaro em discurso da ONU que estava indecisa e resolveu votar em Bolsonaro porque viu aquilo ali. Então, gente, não existe mais condição de haver acréscimo de votos em Bolsonaro. A disputa ainda no mundo religioso é muito grande. São grandes estruturas políticas partidárias, né? Só não estão classificadas ou registradas enquanto partidos, mas exercem a mesma função que um partido político, uma vez que fazem campanhas, elegem deputados, senadores, governadores, deputados para as assembleias legislativas e tem uma ação política sempre voltada a prejudicar o povo. Porque essas bancadas religiosas, na hora de votar a favor do povo ou contra o povo, em todas as votações, eles votam contra o povo. Votaram a favor da reforma da Previdência, que subtraiu um direito elementar das pessoas mais pobres aqui no nosso país, fizeram uma reforma trabalhista, apoiaram a autonomia do Banco Central, todas as pautas econômicas, anti-povo, essa gente apoia também. Então, aqui a matéria diz, novo palanque, igrejas históricas entram de vez na arena política. Olha, isso é um problema que vai ter que ser enfrentado pelo próximo governo, pelo próximo presidente ou pela próxima presidente, porque não dá para a gente fingir que esse tipo de coisa não está acontecendo. Nós temos um tumor que atua dentro do processo político brasileiro, com todas as garantias, todas as imunidades, todos os tráficos de influência e sem nenhum tipo de contestação, nenhum tipo de confrontação, nenhum tipo de chamamento à razão. Inclusive os meios de comunicação que poderiam tratar dessa questão se omitem. E aí a gente vai tendo esses bolsões crescendo para todos os lados e cada vez mais se utilizando de uma estrutura política para atuarem, no final das contas, contra o povo brasileiro e a favor de grupos econômicos. Gente, era muito interessante, seria muito interessante, né, que a gente conseguisse conversar ainda com algum bolsonarista, alguém que está pensando em votar em Bolsonaro, e mostrasse para ele, meu amigo, essa figura não está a favor do Brasil, essa figura não é patriota, essa figura não está zelando pela nossa soberania, pelo nosso futuro. Esse é um grande enganador que está com uma pauta moral, está querendo amedrontar as pessoas, criar um pânico para que as pessoas votem nele em função de um pânico, em função do medo. Acredite que essa figura vai terminar os seus dias numa prisão, porque é o que ele merece por tantos crimes que ele está fazendo contra o Brasil. Então, se afaste dele enquanto é tempo. Nós temos eleições agora para frente, não quer votar em outro candidato, enfim, anule seu voto, seu bolsonarista, mas não vote em Bolsonaro novamente, porque você estará sendo cúmplice de uma situação que nenhum ser humano pode trafegar com a cabeça erguida, né, estando ao lado de uma figura como essa. É como eu penso, é por isso que eu estou aqui, enfim. E vamos aqui jogar cada vez mais luzes sobre essas questões, tá bom, gente? Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal está crescendo bastante. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!